uma missão impossível. Os 12 escolhidos de Jesus. Histórias imersas em lenda, mito e magia. Missionários, evangelizando em terras desconhecidas. Atisba é marcado por um santuário antigo. É uma igreja remota com séculos de idade, escavada na rocha sólida. Hoje, mais da metade dos 96 milhões de habitantes da Etiópia são cristãos. Mas como sua fé chegou até aqui, é algo ligado pela lenda a famosas figuras bíblicas. Jerusalém, 33 d.C. Numa colina fora da cidade, uma execução romana comum está prestes a mudar o curso da história. Aqui, Jesus de Nazaré será crucificado por afirmar ser um rei. A crucificação é o evento máximo na devoção cristã. Jesus é preso e julgado como criminoso, e como ele não é cidadão romano, é condenado à morte na cruz. E o processo todo de sua caminhada até o local, carregando a cruz, tudo se liga na devoção cristã e liga Cristo a seus seguidores. Ele é morto pelas mãos de violentos soldados romanos. Avançamos 50 dias, e a Bíblia nos diz que Jesus levantou dos mortos e ascendeu ao céu. Mas antes de ir, ele confabulou com seus aliados mais próximos. Antes da ascensão, ele impôs aos apóstolos não saírem de Jerusalém, que todos ficassem esperando ali. Ele diz para manterem a fé. Eles levarão uma religião nova aos confins da terra. Mas os apóstolos são 12 homens comuns, rejeitados, párias sociais. Não eram teólogos. Os apóstolos eram pescadores, carpinteiros, coletores de impostos. Eram indivíduos que trabalhavam para se sustentar. Nos Atos dos Apóstolos da Bíblia, disse que, sem seu líder, eles se reúnem para orar e buscar orientação. Repentinamente, num piscar de olhos, tudo muda. Eles estavam numa sala e estavam rezando muito. O livro dos Atos fala de uma presença espiritual, o Espírito Santo, enviado por Deus, cumprindo a profecia de Jesus. De repente, há um barulho como um vento muito forte. Os apóstolos estavam reunidos numa sala e havia línguas de fogo, chamas de fogo descendo sobre a sala. Disse que o Espírito Santo inspira e guia os apóstolos. Eles ficam cheios de força, conhecimento e, miraculosamente, com o dom das línguas. Há quem diga que foi neste momento que nasceu a Igreja Cristã. O sinal de Pentecostes foi que os discípulos de Jesus, embora não fossem letrados, começaram a falar em diferentes línguas do mundo. De acordo com a Bíblia Histórias Apostólicas da Lenda Dourada do século XIII, 3 apóstolos saem da Terra Santa para o sul. Felipe, Simão e Mateus. Pouco se sabe de Felipe e Simão. Aliás, alguns creem que várias referências a Felipe no Novo Testamento podem não ser sobre a mesma pessoa. Mas o que a Bíblia diz
poderia não ser tido como lisonjeiro. Felipe parece meio confuso sobre o fato de que Jesus é tanto filho quanto o pai. Em horas importantes, como a história de Jesus alimentando 5.000 pessoas, Felipe parece estar prudente. Felipe parece ter os pés fincados no chão. Quando Jesus olha em volta para um número enorme de pessoas e pergunta aos apóstolos como vamos alimentar toda essa gente, Felipe diz sensatamente: a quantidade de pão que nós temos não vai dar. Simão é chamado o Zelote, por seu zelo à lei judaica. Alguns sugeriram que ele teria lutado mais pela liberdade do que pela paz. Então existia esse grupo chamado Zelotes, pelos estudiosos modernos, que eram agitadores anti-romanos. Simão, chamado Zelote, ou Simão Zelote, era potencialmente membro deste grupo. Finalmente, o colega apóstolo de Simão Zelote, Mateus, é um dos apóstolos mais conhecidos. O primeiro evangelho do Novo Testamento tem seu nome. Mas a Bíblia diz que Mateus é coletor de impostos. Mateus, como coletor de impostos, personifica tudo contra o qual os cristãos pregavam. Todos os apóstolos teriam abandonado suas profissões e mudado totalmente de vida após conhecer Jesus. Mas para Mateus isto pode ter sido mais dramático do que para os outros. O evangelho sugere que Mateus era impetuoso. Algumas pessoas disseram que Mateus era impulsivo e agia rapidamente. A única evidência real que temos disso é o chamado. No Evangelho, ele é chamado e apenas levanta e vai. Ou ele era impulsivo ou muito decidido, digamos assim. Agora Mateus está sendo enviado para o fim do mundo. Depois da revelação de Deus para os apóstolos, os 12 escolhidos começaram a pregar em Jerusalém. Mas sua religião é uma ameaça para o sistema. A Bíblia diz que os apóstolos são perseguidos e encurralados. Segundo o historiador do século IV, Eusébio, eles dividem o mundo em regiões. Sob a orientação do Espírito Santo, os apóstolos iriam a diversas nações. Há uma urgência nos evangelhos de que devemos fazer isto. Felipe, Simão e Mateus iniciam suas missões. Felipe e Simão não tinham como saber o que esperar. Eles deviam sentir preocupação, medo do que poderia acontecer com as autoridades romanas. A Bíblia registra a passagem de Mateus de coletor de impostos a apóstolo. Agora, ele estará por conta própria. É um chamado incomum, talvez, e um sinal da visão internacional ou intercultural desta nova religião. Serão suas decisões apressadas sua ruína? Ou seu potencial como grande líder frutificará? É uma missão para levar uma mensagem poderosa. Uma jornada que pode custar aos apóstolos suas vidas. A viagem dos apóstolos da Terra Santa para a África está mergulhada em mito e lenda. Mas o primeiro capítulo da jornada de Filipe está registrado na própria Bíblia, nos Atos dos Apóstolos. Fora de Jerusalém, Filipe conquistou muitos seguidores. Agora ele recebe um sinal. Será um teste importante em seu caminho para espalhar a palavra de Jesus. Filipe estava na Samaria, e o Espírito de Deus, o próprio Deus, a voz disse: vá para Gaza. Numa rota conhecida como Estrada do Deserto, Filipe encontra um eunuco, o ministro das finanças da rainha da Etiópia.
O eunuco é um servo do Palácio Real, uma espécie de funcionário do tesouro ou algo assim. Ele está voltando para casa, vindo de Jerusalém. Nos Atos dos Apóstolos, Filipe, um dos apóstolos de Jesus Cristo, foi enviado até o eunuco etíope e o encontrou. O eunuco está lendo o Velho Testamento, o livro de Isaías, com suas profecias de um Messias. Não sabemos porque ele tinha ido a Jerusalém, mas podemos presumir que foi para venerar. Ele foi ao templo prestar homenagem e talvez levar algum presente real. Ele estava lendo o livro de Isaías e Filipe perguntou ao eunuco: "Você conhece esse livro?" E o eunuco respondeu: "Eu preciso que alguém o explique para mim." Filipe diz que o Messias de Isaías é Jesus de Nazaré. E o modo como ele explica é relacionando tudo a Jesus Cristo. A seguir, Filipe forja um elo, talvez demonstrando um símbolo secreto, usado pelos cristãos para se identificarem durante o primeiro século. Bem rapidamente, o eunuco é convencido e quer ser batizado. O eunuco etíope respondeu: "Eu acredito que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus", sendo logo batizado. Finalmente, Filipe batiza o ministro das Finanças, solidificando seu lugar na igreja cristã. E esse é um ponto crucial na fé cristã sendo levada para a África, porque aqui vemos que alguém da nacionalidade deles foi quem levou os ensinamentos. A semente fora plantada. No século IV d.C., a fé cristã chegou à Etiópia. A Igreja Ortodoxa da Etiópia tem suas origens no ano 330 d.C. Sim, a igreja etíope é realmente muito antiga. A conversão da igreja etíope aconteceu bem cedo. Um apóstolo teria estado lá no primeiro século? É possível? A Bíblia menciona Egito, Líbia e Etiópia pelo nome. E registra a conversão do eunuco por Filipe. Mas os relatos bíblicos das viagens de Filipe não passam da Terra Santa. O que sabemos dos apóstolos vem principalmente dos textos do Novo Testamento, e tem muita coisa lá. Mas para num determinado ponto. Por textos como a Lenda Dourada, escrita pelo bispo de Gênova no século XIII, encontramos mais histórias. Aventuras fictícias que acompanham as viagens para a África dos apóstolos Filipe, Simão e Mateus. Muito do que sabemos da carreira de Mateus vem de lendas posteriores, que foram reunidas na Lenda Dourada, escrita no século XIII. A Bíblia em si não diz quase nada. A extensão dessas viagens é quase impossível de compreender. A Etiópia seria outro mistério. Mas havia meios para se chegar lá. Não seria inteiramente seguro, mas pediria uma convicção de que isso precisava ser feito. Depois do encontro de Filipe com o ministro das Finanças da Etiópia, um texto apócrifo do século IV descreve Filipe indo para o sul. Segundo os Atos dos Apóstolos, Filipe se dirige a Cartago, localizado na Tunísia, uma das grandes cidades do mundo antigo. Filipe ouve a voz de Deus para ir a Cartago, na África. Filipe batizou milhares.
Cartago surge como uma base importante para a cristandade. O apóstolo Simão é um grande mistério. A Bíblia não traz quase nada de seus primeiros anos. Uma crônica registra Simão pregando na Mauritânia e conquistando seguidores entre pequenos enclaves judeus. Nós sabemos, com base em algumas das escrituras não canônicas, a história dos apóstolos, segundo Abdias, que muito provavelmente ele foi mesmo para a África. Simão teria ido primeiro para o Egito, o que é lógico. Havia uma comunidade judia muito antiga e importante no Egito que produziu a primeira tradução do Velho Testamento. E Simão não estaria sozinho no Egito. Marcos, o evangelista, conhecido pelo evangelho que traz seu nome, teria pregado em Alexandria, no Egito. E há uma tradição de que Marcos foi de fato mandado a Alexandria pelo apóstolo Pedro, de Roma, e que ele foi o primeiro bispo de Alexandria. Naquela época, teria sido Alexandria a grande cidade mediterrânea e parte disso, desse mundo mediterrâneo, que então seria visto como o fim do mundo. Juntas, estas histórias oferecem um relato lendário da disseminação do cristianismo para o sul. Temos Marcos em Alexandria e temos outros apóstolos indo mais para o sul. Estes mundos são muito diferentes. Da grande cidade de Alexandria, os apóstolos adentram o continente africano. Quem será escolhido? Mateus carregava o estigma de sua vida anterior como coletor de impostos. Agora, sua conversão estará completa. Eles serão surrados, serão atormentados, serão torturados, mas não sentirão nada. De acordo com a lenda dourada, o apóstolo Mateus parte para uma viagem exaustiva e inimaginável. Ele teria de estar apreensivo. Teria de passar pelo deserto, água era um desafio, comida e suprimentos eram vitais para sobreviver à viagem. Viajar na era pré-moderna não era agradável. Não havia pousadas em todos os lugares e o dinheiro podia acabar depressa. Ele deve ter viajado em barcos pequenos, não grandes. Isso sempre é uma ameaça. A uma distância significativa da Terra, há o medo de se afogar. Uma série de coisas poderia acontecer no meio do caminho. Finalmente, diz a lenda que Mateus chegou à Etiópia. Ele é um estranho, numa terra estranha. Mas por uma extraordinária coincidência, Mateus encontra o eunuco, o ministro das finanças batizado pelo apóstolo Felipe, a milhares de quilômetros dali. Felipe pode ter dito, cuide desse sujeito, eu o batizei, ele pode precisar de ajuda. Não é a mesma coisa que procurar alguém hoje em Londres ou Nova York, não é? Ele encontra o eunuco que o hospeda. Eles têm uma conversa. Imediatamente, o eunuco faz uma pergunta complicada, pelo menos para nós. Como você consegue falar tantas línguas? Mateus revela sua identidade e sua missão. O ministro teria oferecido o sinal de paz cristão.
Mateus o aceita e cria uma poderosa aliança. Quando estava na Etiópia, segundo a lenda dourada, Mateus se hospedou com o eunuco que Filipe havia convertido e batizado. Com a ajuda do ministro das Finanças, a lenda dourada do século XIII diz que Mateus chega à cidade de Nadaber, na Etiópia. Tinha sido uma viagem impossível. Centenas ou mesmo ele ora junto ao menino. E milagrosamente, ele se recupera. E o que acontece? Por meio da oração, Mateus o ressuscita, devolve a vida ao filho do rei. Diz a lenda que Mateus rejeita ser louvado, proclamando: Homem, o que fazes? Eu não sou Deus, mas um servo de Jesus Cristo. Quando lhe levavam moedas de ouro, joias, ele dizia: não, não, não. Eu estou apenas falando pelo verdadeiro rei, que é Jesus. Foi por meio dele que fiz este milagre. Ele evita honrarias ou glória e quer dar a glória ao Deus que ele prega. Então, segundo a lenda, os magos Zoroé e Artafate fogem para a Pérsia. O rei e sua família se convertem. Quando o rei vê seu filho amado se erguer dos mortos, ele se converte. Ele pede o batismo. A família inteira se converte e é batizada. O rei e sua família, inclusive o filho Eufranor, são batizados. Mateus dedica a filha do rei, Efigênia, a Deus. Ela ficará cercada de 200 virgens para sempre. Não se casará. Diz a lenda dourada que a fama do apóstolo Mateus cresce em toda a Etiópia. Com a cura do filho do rei Eufranor, Mateus faz o que os feiticeiros não conseguiram. Mas tudo estava prestes a mudar. E Mateus encontra problemas. O rei egípcio é favorável a ele, mas então ele morre. E outro rei o sucede. A lenda não trata seu legado com gentileza. Velozmente para mostrar sua paixão, sua ira. Mateus se torna inimigo do rei. Para os apóstolos, o mundo fica hostil rapidamente. Felipe e Simão presumivelmente terminaram suas missões na África e seguiram em frente. Segundo os Atos, Felipe vai para a cidade de Hierápolis, onde se encontra com o apóstolo Bartolomeu. Filipe vai para Hierápolis, na Frígia, onde hoje é a Turquia. E ali, ele não tem um bom encontro. Aqui, Felipe e Bartolomeu pregam para as massas, inclusive para a esposa do governador. Felipe a converte, contra a vontade do marido. O governador fica furioso.
Assim, o governador de Hierápolis manda crucificar Filipe e também crucificar Bartolomeu. Certos relatos dizem que eles foram pendurados numa árvore, outros num gancho e outros numa cruz. Mas muitos insistem que Filipe foi posto de cabeça para baixo, onde ele prega para as massas. Ele prega para o povo: não retribua o mal com o mal. Ele fala do amor de Deus, fala de misericórdia, mesmo estando de cabeça para baixo, o que é incrível. As pessoas ficam fascinadas com isto. Elas se reúnem e se convencem. O povo chora rezando pelos apóstolos. Mas é tarde demais para Filipe. Este é seu martírio. Eles descem Bartolomeu da cruz. E justo quando estão para fazer o mesmo com Filipe, ele diz: não, deixe-me aqui, deixe-me desfrutar minha recompensa eterna. Ele não vê aquilo como tormento, embora fosse doloroso. Ele não vê como um constrangimento. Ele vê como glorificação, como uma bonita conclusão ao que ele fora chamado a fazer. Nesse interim, a milhares de quilômetros de distância, a lenda dourada apócrifa diz que Simão se juntou a Judas Tadeu na Pérsia, onde hoje é o Irã. A lenda dourada diz que Judas Tadeu estava pregando na Mesopotâmia e Simão estava pregando no Egito. E depois eles foram para a Pérsia, para regiões que eram o antigo Império Babilônico. Aqui eles caem vítimas dos inimigos de Mateus, Zoroé e Artafá. Os magos e os apóstolos entraram numa luta para a filiação das pessoas na cidade. E assim eles entraram numa batalha de truques mágicos, essencialmente. Eu posso silenciar você. Posso controlar serpentes. Mas hoje, os feiticeiros têm o povo do lado deles. Eles agitam o populacho. Encorajam seu ódio e sua sede de sangue. E acham que venceram. Quando eles vão para a cidade e confrontam os feiticeiros e os sacerdotes pagãos no templo, cria-se um tumulto. As coisas se descontrolam e, de repente, começa uma tempestade. Com raios que atingem os dois feiticeiros, e eles morrem. No caos que se segue, Judas Tadeu e Simão encontram seu fim. Com isto, os sacerdotes e o povo avançam sobre os apóstolos e os deixam em pedaços. Simão e Judas Tadeu são mortos. Um fim trágico. Na Etiópia, a lenda dourada diz que Mateus tornou-se inimigo do rei Hitarco. A maneira como a história de Mateus termina é totalmente diferente de como ele começa em seu papel de coletor de impostos.
ele passa de alguém que é identificado como parte da hierarquia burocrática mais odiada que existe na Judéia naquela época, para alguém que rejeita a ordem do rei. Ele censurou o rei por desejar a sobrinha Efigênia. A morte do apóstolo parece inevitável. Enquanto Mateus está celebrando a missa, Hitarco manda um assassino até a igreja. A missa tinha terminado. Mateus estava rezando a oração de graças que um padre reza após oficiar a missa. Mateus tinha as mãos postas em oração. O assassino chegou por trás dele e o apunhalou nas costas. O apóstolo São Mateus foi assassinado por infiéis neste território da Etiópia. O rei Hitarco acredita que a fé cristã na Etiópia também morrerá rapidamente. Mas ele está muito enganado. O apóstolo Mateus está morto. O rei Hitarco acredita que venceu, ignorando o que virá a seguir. O povo se revolta contra o assassinato de Mateus e Efigênia continua protegida, cercada pelo séquito de virgens. O rei, persistente, manda senhoras para tentar dissuadi-la e ela diz não. O casamento do rei não acontecerá. Ele se sente ultrajado. O rei cede à fúria suprema. Ele decide incendiar o convento de Efigênia. Ele tenta atear fogo na casa onde ela e as virgens estão morando. O fogo é devastador. A vida de Efigênia e das virgens está por um fio. Então reza a lenda que seu salvador aparece do além-túmulo. São Mateus aparece. Uma visão de Mateus. Ele invoca um vento forte e redireciona as chamas. E manda o fogo de volta ao rei. O fogo salta para o Palácio Real, que se incendeia. O fogo envolve o palácio do rei Hitarco e o reduz a cinzas. O rei escapa por pouco. Mas sua punição não terminou. Após o incidente do incêndio no palácio, o rei contrai lepra. Ele nunca aceitará a pregação de Mateus. E ele comete suicídio para escapar da lepra. Ele se deixa levar pelo desespero e tira a própria vida com uma espada. Do mesmo modo como mataram Mateus, ele se mata. O povo decide que já basta deste ramo da família e elege o irmão mais moço de Efigênia para ser o novo rei. A história do martírio de Mateus e a coroação de Eufranor serão cenário de séculos da fé cristã. Ele governa por 70 anos e, diz a história, consolida o cristianismo na Etiópia, continuando a obra que o apóstolo Mateus começara.
Avancemos para o século XXI. Na remota cidade de Abreha Atisba, na Etiópia, o sol nasce. É um novo dia. É o Tinká, a celebração mais sagrada da Igreja Ortodoxa Etiópia. Tinkat significa lavagem ou batismo. Para os cristãos ortodoxos, é o batismo de Cristo, onde sua natureza total é revelada. A vinda dos apóstolos e outros discípulos de Jesus Cristo ajudou a Etiópia a vivenciar essas práticas do Novo Testamento. No horizonte, centenas se reúnem vindos dos assentamentos que cercam este vale. Padres e diáconos cercam um santuário improvisado. Eles recitam as palavras do Evangelho atribuído ao apóstolo Mateus séculos atrás. E continuam a tradição de 2000 anos do batismo, ministrado pelo apóstolo Felipe ao ministro das Finanças da Etiópia na estrada do deserto, pelo apóstolo Mateus ao jovem rei Eufranor, e pelos sacerdotes de hoje às próximas gerações, e crônicas ainda por serem escritas. Ao comando do sumo sacerdote, centenas renovam seus votos do batismo. Longe de Jerusalém, na tradição dos apóstolos de séculos antes. Na Bíblia Sagrada diz, significa, ninguém desafia a igreja. A igreja florescerá e o cristianismo na Etiópia florescerá. Até hoje, as histórias dos apóstolos que foram para o sul continuam sendo contos diversos da Bíblia, lenda e folclore. Estes são os lendários primeiros passos da jornada do cristianismo. Dos seguidores mais próximos de Jesus,